O humorista Groucho Marx tinha uma piada, né? Uma pretensão de piada, na qual ele dizia o seguinte: Deus morreu, Marx morreu e eu não ando me sentindo muito bem. É engraçado, não? A tentativa de criar um efeito cômico, porque um efeito cômico a partir da observação de que a religião já não proporciona mais o mesmo tipo de sentido que ela proporcionava aos nossos antepassados, não é? Eu vivo dizendo isso nas lives: a ideia de que Deus está morto não é a ideia de que não existe mais religião, mas é a ideia de que a religião tem que conviver com outras formas de sentido para a vida humana e, portanto, a religião é opcional. Ter religião, não ter religião, que tipo de religião se tem, é sempre uma coisa opcional. E o próprio fato da religião ser opcional tira da religião o poder, digamos assim, de dar sentido à vida humana, de preencher os dias, as preocupações. Então, o Marx também observou em um dos seus textos, né, a modernidade é aquela época em que tudo que é sólido se desmancha no ar. Então a própria religião ela acaba perdendo o seu caráter, digamos assim, de mágico, brilhante, né? E os religiosos, claro, vão negar isso. Nada mais natural do que uma pessoa defender as poucas coisas que ainda lhe restam, não é? Quando quase tudo já está perdido. Os religiosos vão dizer isso, em geral, que a religião para ela é a mesma coisa que era para, sei lá, Pedro, o José, o Tiago, os discípulos de Jesus. Mas o fato é que ninguém está disposto hoje a morrer pela religião como estaria disposto a morrer pela religião há 100 anos atrás. E um dos princípios, né, lógicos, dedutivos da crença absoluta em um valor é que tudo que você está disposto a viver, tudo pelo que você está disposto a viver de maneira absoluta, é algo pelo que você também está disposto a morrer. Não é para defender. Ou seja, se você tem uma coisa como único sentido de tua vida, você prefere morrer a perder essa coisa. Se existem outros valores além daquele que você defende, então você não vai morrer por ele. Então, o simples fato das pessoas não estarem dispostas hoje a arriscarem suas vidas em guerras religiosas ou em tentativas de subjugar outras religiões já demonstra que a religião hoje ela tem que conviver com outros valores que não são próprios da esfera religiosa, mas que são próprios da esfera cultural ou da esfera política. Aí chegamos então na segunda, explicando a piada, na segunda parte da piada. Marx está morto. O marxismo foi em grande medida um substituto para a religião, uma religião de intelectuais. Pelo menos é o que o Raymond Aron, um escritor muito importante, escreve num livro chamado O Ópio dos Intelectuais. A religiosidade, os movimentos políticos do século XIX tinham em grande medida uma relação de simpatia com os ideais cristãos, não é? Não existia ainda a ideia do movimento político puramente ancorado numa visão científica de mundo. Pelo menos não existia um rótulo, havia uma tendência em direção a isso, em direção a um materialismo, né, um naturalismo antropológico e a uma visão, digamos assim, transformadora do mundo, similar àquela que propõe o cristianismo, né, fazer da terra o reino dos céus. Mas foi o marxismo que, digamos assim, sintetizou essas duas coisas. A visão de um mundo totalmente material, de pessoas de carne, feito por pessoas de carne e osso,
habitado por pessoas de carne e osso, que morrem, que têm filhos, famílias, e por outro lado essas pessoas ambicionando retirar da vida humana, retirar do universo das práticas humanas a mesma selvageria que se via no mundo natural. A natureza pode ser muito bonitinha, mas a gente sabe que ela vive de devorar seus próprios filhos, não é? A natureza, ela devora a si própria. Na mesma medida em que ela dá vida, ela também tira. Agora a gente está vendo isso daí com vírus. Então, nós temos a religião e a política progressista como duas formas diferentes de dar sentido à vida humana. A política progressista, ela tem uma relação íntima com os ideais cristãos de transformação da realidade e com os ideais cristãos acerca da autorrealização humana. O indivíduo projeta num futuro a realização de um sonho que dará sentido aos seus esforços. Então, como o cristão fazia preces, penitências, se sacrificava e fazia jejuns, o revolucionário, ele vai para a luta armada, ele passa fome, ele faz greve, ele doa parte de seu salário ao sindicato, ele se une a outras pessoas. Então, a vida de um revolucionário, de um guerrilheiro, né, que está fazendo aquilo não por um salário de militar, mas sim pelo engajamento com o ideal, é similar à vida de um santo que entra na floresta para converter os índios. Você pode dizer que o padre que entra na floresta para converter os índios não está cometendo nenhuma violência, mas tem que perguntar isso aos índios. Bom, ironias à parte, o fato é que nós vivemos um mundo hoje onde a religião também, a política perdeu, por sua vez, o encanto que a religião um dia teve. Nós vivemos uma era de pós-política, se posso assim dizer. Por quê? Porque nos países europeus os ideais políticos, eles foram dessacralizados pela decepção contínua com as evoluções que ocorreram lá. Então, o fracasso do marxismo-leninista na Rússia, as barbáries do Camboja, tudo isso, além do visível fracasso das social-democracias em promover um estado de bem-estar social, fazendo com que as pessoas se tornassem cada vez mais cínicas e insensíveis para conseguir desfrutar de seus bens de consumo, enquanto a maioria passava miséria ali em sua porta, nas suas televisões, fez com que os indivíduos começassem a considerar a política como apenas mais uma das banalidades que se faz no dia a dia, e não como uma área de atividade aonde as pessoas pudessem encontrar o seu valor. Eu já vi alguém dizendo que na década de 30, um intelectual, um indivíduo de ideias que não se dissesse de esquerda, seria imediatamente chamado de canalha. No Brasil mesmo, até bem pouco tempo, nenhum político dizia que era de direita. Até um partido visivelmente conservador, como o PDS, ao qual pertenceu o famoso Antônio Carlos Magalhães, tinha na sigla o nome Partido Democrata Socialista, né? Então, quer dizer,
tem o nome socialismo num partido ao qual pertence Antônio Carlos Magalhães, no Brasil. Mas isso por quê? Porque é democracia. Democracia e socialismo se tornaram as duas palavras de ordem da teologia política mundial. Ter alguma preocupação com o arranjo social, com a comunidade, com a distribuição equitativa dos bens de consumo, se tornou um valor central na política depois da segunda metade do século XX. Então, ninguém, não é, na América Latina, pelo menos, ou na Europa, os Estados Unidos é um caso à parte, renunciaria completamente à tentativa de incluir algo dos valores socialistas dentro de suas agendas. Se dizer de direita era se declarar um canalha. Era se dizer nazista, então nem se fala. Né? Apreciar publicamente Mussolini era algo que beirava a heresia religiosa. As coisas mudaram, o ambiente mundial mudou. Com o desencantamento dos ideais progressistas, houve um aumento da tolerância em relação à declaração aberta e explícita de valores antiprogressistas, do comprometimento com a agenda de uma política que não é exatamente uma política, não é exatamente uma defesa de um certo tipo de Estado, de uma certa forma de distribuição de renda. É uma espécie de povoamento do espaço deixado pelo ideal político, é um povoamento, digamos assim, uma ocupação do espaço político por discursos que reivindicam alguma forma de autovalorização para as pessoas que suportam esse discurso. Vou resumir. Hoje o que você tem, basicamente, se falando como política, é, de um lado, gente bem intencionada, que não sabe muito bem como articular suas propostas e seduzir os indivíduos desencantados, né, com o progressismo, um punhado, digamos assim, de indivíduos que eu diria até que são bem intencionados, é o que a gente tem como política, e do outro lado uma multidão de pessoas ressentidas, fracassadas, com as vidas vazias de significado, que já não tem mais Deus, porque Deus, obviamente, como eu acabei de falar agora, perdeu sua relevância cultural, que já não tem mais uma política como horizonte, e o mercado de consumo, que nos primeiros tempos poderia oferecer algum tipo de gratificação pessoal, de sentimento de propósito, também já não é uma coisa que ninguém queira assumir como sendo o centro de sua vida, não é? Porque algo que qualquer um pode ter não é uma coisa que uma pessoa em particular possa tomar como sendo o sentido principal de sua vida. Uma coisa, para nos dar sentido, é necessário que a gente considere que ela é de alguma maneira especial e que para ter acesso a ela você precisa ser alguém especial, né? Você precisa, digamos assim, fazer esforços, né? Fazer um certo tipo de ascese, de prática, de jejum, o esforço grandioso. Somente as coisas que são difíceis de atingir são dignas de nossos esforços e que, quando nós a atingimos, por isso mesmo sentimos que a nossa vida teve um sentido. Não é assim com o mundo das mercadorias, e foi assim, né, com o mundo da religião, onde para se obter as graças de Deus era necessário ser um bom fiel. E foi assim também com o mundo da política, aonde para poder transformar o mundo eram necessários muitos sacrifícios, e isso, por sua vez, dava sentido à vida dessas pessoas que se comprometiam com esses ideais. Bom, hoje reina a indiferença em geral, somos todos cínicos,
Isso é um fato. Vivemos uma época de um cinismo. E há dois tipos de cinismo. Há o cinismo ressentido, daquelas pessoas que não obtiveram reconhecimento, daquelas pessoas que querem ser vistas e não sabem como fazer isso, e aí formam grupos, núcleos, bolhas de ressentimento dentro das próprias redes sociais para odiar, né? As pessoas se unem pelo que odeiam, algo que seria impensável, né, se declarar há algumas décadas atrás, a pessoa publicamente declarar, como eu já vi acontecer, que um casal, por exemplo, para dar certo, tem que odiar as mesmas coisas. O ódio, tomar o ódio, tomar a repulsa como elemento de valor, é uma coisa que dentro do sistema de valores, do sistema de ético tradicional seria impensável, porque o ódio é algo ruim, para todos os sistemas de sabedoria, de valoração humana. O ódio seria uma coisa ruim, mas no entanto as pessoas dizem que odiar as mesmas coisas pode manter as pessoas juntas, e fazem isso de uma maneira muito tranquila, porque somos cínicos. A popularização dos memes nas redes sociais, por exemplo, né? A transformação da tragédia em comédia, a facilidade com que a gente inverte os signos e imediatamente uma tragédia já é denunciada como comédia, antes que sequer a gente chegue a sentir a dor da tragédia, a gente já está transformando ela em comédia, transformando ela no meme. O que é isso? Um cinismo, um sintoma do nosso cinismo, do meu cinismo, do cinismo das pessoas em geral. A política é cínica há muito tempo já, isso não é novidade. A política se tornou cínica desde o momento em que ela abriu mão daquilo que dava sua razão de existir, que era a promessa de uma transformação do mundo e de um sentido para a vida das pessoas que se envolvessem com essa transformação do mundo. Se a política não pretende transformar o mundo, e se a política não promete ao indivíduo que se ocupa com a transformação do mundo uma autorrealização, se a política não oferece isso, o que é a política? A política se torna uma espécie de administração de condomínio. Quem é que quer ir para uma reunião de condomínio? Uma política totalmente pragmatizada, ela, por um lado, ela é mais eficiente, ela é mais razoável, ela é mais modesta, e no meu sentido seria o mais desejável. Contudo, me parece que o ser humano não aceita essa forma de viver a vida. As pessoas precisam estar, digamos assim, apaixonadas pelas coisas para conseguirem fazê-las com frequência. Elas precisam estar, de alguma maneira, seduzidas, encantadas. Então a política ela tem que ser, de alguma maneira, religiosa ou esteticamente interessante. E a humanidade não conseguiu inventar ainda uma forma de tornar a política uma coisa sedutora, uma coisa esteticamente interessante. Dançar forró é muito melhor do que ouvir debate de presidenciável, e isso não resta dúvida, não é? Então, o intelectual ele se vê perplexo com esse fenômeno, e, em geral, ele tende a dizer que as pessoas é que são imbecis simplesmente porque elas são honestas consigo mesmas e admitem aquilo que o intelectual não pode admitir publicamente, porque senão ele perde o emprego. Né? Admitir publicamente que a política não é mais sedutora. Que a política não é mais sedutora. E sem política, se Deus morreu, se Marx morreu, e com Marx eu estou falando como um nome para a ideia de que o mundo pode ser transformado, pode ser aperfeiçoado, um engajamento com essa ideia, etc, etc. Se Deus morreu, se Marx morreu, então eu, por sua vez, também não estou me sentindo muito bem, porque significa que logo em seguida quem vai morrer sou eu. Ou seja, o ser humano não sobrevive sem ideais, não vive, né? É o melhor, ele sobrevive sem ideais, mas ele não vive.
Viver é uma experiência de intensidade. Viver é uma relação com o significado, com o sentido. Sobreviver é uma experiência animal. Sobreviver é manter, você sobrevive até atado a uma cama, sustentado por aparelhos, você está vivo, está sobrevivendo. Ali você sobrevive. Mas você não tem um propósito, você não tem uma finalidade. Suas ações, o seu movimento do braço limitado pela sonda, tudo isso não permite que você trace um curso para a tua vida. Então, ali você sobrevive. Você sobrevive atado até um leito de hospital. Mas viver implica sentir que a sua vida tem uma ordem, que a sua vida tem uma finalidade, que você compreende qual é ela e você acha que os sacrifícios que você faz em nome dela fazem sentido e são dignos desse sentido. Ter esse sentido, conseguir perceber a própria vida fazendo parte ou realizando algo, é que garante a você que seus sacrifícios não são em vão. Que seus sacrifícios não são em vão. Que a morte que se avizinha cada vez mais, ela não é uma coisa assustadora. Não é? Ela não nega. Ela não é totalmente absurda. Totalmente absurdo como é que se diz? Diz um ditado antigo que uma vida absurda é nascer sem propósito, viver sem razão e morrer sem motivo. Você nasce sem propósito. Seus pais, quando concebem você, eles não estão pensando em você, eles estão pensando neles. Você não existe ainda e, portanto, não pode entrar nos planos, né? O plano dele é dormir, a mãe dormir com o pai, do pai dormir com a mãe, e um belo dia estou grávida, você nasce. Então você nasce sem razão. Você não há um projetozinho escrito, vou fazer um filho que vai ser assim, não tem. Você nasce sem razão. Você vive sem propósito, porque todos os seus atos, todas as suas decisões da sua vida, você para olhar, porque eu fiz aquilo outro. Você não sabe, você diz, não sei, só fiz. Vive sem razão. E quando você morre de um vírus, morre de acidente de carro. Por que você morreu? Morri porque morri. Morri porque aconteceu de eu morrer. Então, quer dizer, você nasce sem razão, você vive sem motivo e você morre sem propósito. Isso é o que nós somos hoje. Não é? Já se ficaria angustiado por menos. Então, com o fim da política, com o fim da religião, com a morte da política, na ausência de uma coisa melhor, é tarefa de cada pessoa pensante, de cada indivíduo reflexivo, construir para si um modo de vida no mundo devastado. Filmes como A Estrada, de Cormac McCarthy, que é um livro que até é melhor do que o filme, como Eu Sou a Lenda, do Will Smith, que é onde o Smith, Eu Sou a Lenda também é um livro que foi adaptado para um filme onde o Will Smith é o protagonista. Filmes como Eu Sou a Lenda, como A Estrada, O Estrangeiro, de Albert Camus, que também tem um filme no YouTube, é um livro. Todos esses, A Peste, o livro de Albert Camus, eu poderia ficar aqui a manhã toda falando, mas eu já vou terminar. Então, essas histórias, elas evocam situações onde o indivíduo não vê ao seu redor nada a que se agarrar. Não é? Ele se agarra às coisas, mas para isso ele precisa ignorar, ele precisa fantasiar que aquelas coisas são mais do que o que elas realmente são. O amor romântico é uma delas, né? O amor romântico tem sido uma das fantasias que tem permitido que as pessoas, digamos assim,
sintam que suas vidas têm propósito. Talvez seja o último Deus a ser morto, seja o Deus do amor romântico. Acho que é por isso que as pessoas resistem tanto às críticas em relação a isso, que parece que é tudo que lhes estou, não é? É um outro corpo sofrente no qual você possa se apoiar, como aquela tábua, né, do filme Titanic, que parece que cabe em dois, mas no final só cabe um, né? O outro morre. Isso é a relação. Isso é a relação. Dois entram, mas só um sai inteiro. Alguém sempre sai perdendo. Eu não vou aqui me deter sobre isso, que isso já faz parte da psicologia do amor romântico. Mas o fato é que o amor romântico, assim como o amor religioso, assim como o amor social utópico, o amor social marxista, o amor romântico também é uma promessa, é uma esperança de realização, cujo destino é a decepção, como qualquer esperança. Não é isso? Então, o amor romântico ainda é, digamos assim, essa última trincheira aonde os seres humanos se escondem do grande abatimento que os ronda. Deus morreu, Marx morreu, eu não estou me sentindo muito bem. E como eu não estou me sentindo muito bem, então sobram as fugas, sobram os anestésicos, né? Sobram os ansiolíticos, sobram as paixões. É claro que nem todo mundo sente da mesma maneira, nem na mesma intensidade essa falta de sentido, e nem tem a obrigação de sentir isso. Não é preciso. Se passa bem sem perceber nada disso, parabéns. Parabéns. Eu não sou uma dessas pessoas. Mas para quem sente essa falta de perspectiva, quem se decepciona com todos esses ideais, essa pessoa ela é convidada a realizar o difícil trabalho de construir ideais para si próprio, não é? O Nietzsche dizia que aquele para o qual aquele que perdeu o mundo constrói para si seu próprio mundo. É preciso trazer o caos dentro de si para dar luz a uma estrela bailarina. Né? O Nietzsche é cheio desses aforismos, né? de que diante do nada que se apresenta, você é obrigado a criar. Então só tem um sentido para a vida nesse momento quem criar um sentido para essa vida. Isso requer, por um lado, imaginação e também coragem. É preciso coragem para reconhecer a fugacidade e o perigo que nos ronda. Há uma parábola budista sobre um monge que fugia de uns tigres e durante a fuga ele cai de uma montanha e se agarra a um ramo, né? Os tigres vêm correndo, ele atrás dele, ele tem um penhasco, não tem mais para onde correr e ele pula do penhasco para não ser devorado pelos tigres. Na queda, ele consegue se segurar a um ramo de árvore bem fino e percebe que aquilo não vai durar muito tempo. Mas aí ele olha para baixo e percebe que está bem perto do solo e que provavelmente não vai morrer pela queda. Então ele fica novamente alegre. Mas em seguida ele já percebe que um bando de crocodilos ali, né? O chão estava perto de um rio e um bando de crocodilos já está ali perto, rondando, esperando ele cair para devorarem ele. Aí a alegria imediatamente vai embora. Nesse momento, entre os tigres acima, os jacarés abaixo e o ramo ao qual ele se segura prestes a romper, o monge percebe uma amora brotando do ramo no qual ele se segura. Ele come aquela amora e naquele momento ele percebe que a vida dele nunca foi tão feliz. E aí acaba o conto. Como todo conto budista, eu não sei exatamente o que isso quer dizer, mas eu prefiro interpretar da seguinte maneira.
nós vivemos fugindo de medos. O primeiro medo e o mais básico é o medo da morte. Nós não queremos olhar para isso e, portanto, corremos sem olhar para trás. Nessa fuga, nós caímos em tantas e tantas armadilhas, ou seja, esperanças, expectativas, ilusões com a religião, a política, o amor romântico, etc, etc, etc. Asseguramos o galho. E aí percebemos que aquilo ali também não se sustenta. Mas, se no meio de todas essas fugas nós encontrarmos uma pequena coisa, uma coisa muito pequena talvez, não precisa ser algo grandioso, mas um pequeno momento, um pequeno insight, uma coisa muito sua, que você seja capaz de construir ou perceber, talvez somente isso já seja suficiente para dar sentido à sua vida. É isso. Bom dia a todos. Fiquem bem. Tchau.